Olá, no vídeo de hoje vamos falar sobre como eu organizo meus investimentos junto com a minha esposa, como distribuímos nossos investimentos na carteira. Falaremos sobre fontes de renda, sobre controle financeiro, tipos de investimentos, gestão de carteira de investimento em ações e fundos imobiliários, reserva de emergência e dicas de economia doméstica. É um vídeo bem completo que me ajudou a sair de R$ 2.000 de reserva de emergência para um patrimônio investido de mais de R$ 40.000 em 2 anos e 6 meses. E aqui eu vou compartilhar como fomos organizando tudo até conseguir chegar nesse valor. Já adianto que não tem nada de milagroso aqui. E talvez você demore mais tempo porque cada um tem sua fonte de renda e despesas, e isso varia de família para família. Preciso que você entenda que não somos um canal de finanças. Nosso objetivo aqui é criar reflexões sobre a vida, percepções, contrapontos, enfim. Queremos construir uma comunidade de pessoas que buscam mais, que buscam valores sólidos na forma de se relacionar com outras pessoas. E gerir bem o nosso patrimônio faz parte da nossa felicidade e solidificação destes valores. A pedido de uma de nossas inscritas para falar sobre finanças pessoais no canal e correndo o risco de confundir o algoritmo do YouTube com a mudança de tema repentina, julguei ser importante falarmos um pouco sobre gestão financeira pessoal, algo pouco ensinado na escola e que nós brasileiros às vezes demoramos muito para aprender, e muitas das vezes vamos ter essa consciência já lá na beira dos 40 anos de idade, que faz com que perdemos um dos fatores mais importantes para quem quer viver de rendas e de investimentos, ou seja, o tempo. Por isso, peço que me faça um favor. Não custa nada, é de graça, mas que ajuda muito o nosso canal que está começando no YouTube. Deixe seu like, comente o que gostaria de aplicar na sua gestão financeira, compartilhe com os amigos. Isso significa muito para nós e ajuda a mantermos focado em ajudar você aqui do canal. Cerca de 3 anos atrás, minha esposa e eu resolvemos nos casar. Eu, quando solteiro, sempre cumpri com meus compromissos e nunca me permiti fazer dívidas as quais não podia pagar. Da mesma forma, minha esposa sempre teve a sua organização financeira e, igual a mim, vivia no limite, guardando o suficiente para pagar as contas ao longo do ano. Quando nós nos casamos, fizemos algo para alguns amigos, contratamos o cartório, decoramos nossa casa com muito empenho, buscamos ideias baratas e agradáveis, de bom gosto, assim gastamos ao todo uns R$ 2.800 com o nosso casamento. Isso que nós fornecemos bebidas, comidas para um grupo de 20 convidados, de pessoas mais próximas da gente. E detalhe, como ambos morávamos de aluguel, podemos ver os móveis que tínhamos duplicados, e os quais nós não queríamos. E dessa forma nós vendemos e pegamos a metade que custeou o nosso casamento. Após a lua de mel, o casamento aflora as responsabilidades de um casal. E a maior delas é a gestão familiar, a gestão financeira. Ou seja, é preciso ter aquela conversa sincera um com o outro que muitas vezes é negligenciada pelos recém-casados ou durante o namoro. Afinal, como estão as suas finanças, amor? Quanto temos guardado para uma emergência? Quanto você ganha? Quais dívidas você tem? Como vem pagando? Como administra o seu dinheiro? Qual sistema tem usado? Acredite, o dinheiro é o maior vilão do casamento. Sem dinheiro as coisas começam a ruir. Você não consegue se arrumar, vem o desleixo com a aparência, o casal não consegue ter tempo para curtir algo juntos, as reclamações e problemas passam a dominar a relação. Por isso, a organização financeira é primordial na vida dos dois. Um casal saudável financeiramente é capaz de uma vida motivada, compreensiva e segura. Esse é o objetivo do casamento. Reciprocidade, lealdade, oferecer proteção, segurança e estabilidade. O amor é fruto destes esforços, não é um objetivo. Minha esposa e eu tivemos essa conversa ao longo do namoro, mas com o casamento tudo fica mais claro e mais profundo. Por isso, devemos sentar e conversar sobre finanças. Primeiro, estabelecemos as dívidas que ainda tínhamos e quando conseguiríamos quitar, coisas como empréstimos e cartão de crédito. Conversamos sobre as remunerações, os descontos e como ficaria o plano de saúde, se manteríamos 2 carros ou se venderíamos um deles, se financiaríamos uma casa ou não, se dividiríamos as despesas e como dividiríamos. Como ficaria a nossa conta do banco, conjunta ou não? Já adianto que não optamos por conta conjunta porque tínhamos anos de relacionamentos com nossos bancos principais, e isso é bom manter, pois facilita as linhas de créditos e as taxas que não são tão significativas assim ao ponto de você compensar cancelar uma das contas ou torná-la uma conta conjunta. E por fim, o que cada um tinha de reserva financeira, o qual eu não tinha nada, e ela ainda mantinha para despesa de emergência cerca de R$ 2.000 que guardou do 13º do ano passado. Este foi o nosso começo e a dificuldade. Nós dois éramos muito independentes, e cabeça duras também.
Então, tive que convencer a minha esposa de que, uma vez casados, as dívidas eram nossas, pois ela ficou relutante em me comprometer com algo anterior ao namoro. Mas com paciência, comecei a buscar entender o controle financeiro dela, o qual era bem organizado e isso ajudou muito, mas que nós poderíamos melhorar. Observei que nós dois estávamos pagando as contas e investindo cada um por si. Um não sabia como estava a finança do outro e isso me fez pensar em um sistema melhor para o casal. Inicialmente, nós sentamos e dividimos despesas fixas e reservamos um valor aproximado para as despesas variáveis. É um sistema legal, mas incompleto, porque no fim do mês você tem que ficar perguntando para o outro como está a conta pessoal de cada um para fazer determinados gastos ou algumas outras despesas que surgem pelo caminho. Para resolver, eu sugeri que usássemos um aplicativo financeiro e fôssemos lançando todas as nossas despesas e rendimentos nele em tempo real. É difícil achar um aplicativo grátis que atenda essa necessidade, mas achei o Fortuno com uma promoção vitalícia de R$ 129. E como eu gostei da interface dele no teste de 30 dias que fiz, resolvemos comprar. Ele dá acesso a uma conta apenas, e para que minha esposa e eu tivéssemos controle sobre as movimentações financeiras, eu loguei a minha conta no celular dela. Assim, ela e eu vamos alimentando o aplicativo a cada receita, despesa e investimentos que fazemos. Você controlar para onde está indo o seu dinheiro é fundamental. É preciso ser minucioso nisso, lançar cada centavo que entra e sai das contas de vocês. O que tem na conta corrente, na conta poupança, investimentos, dinheiro físico na carteira. Eu optei por um aplicativo, mas você pode criar uma planilha no Google e compartilhar com seu cônjuge. Assim, ambos poderão alimentar a planilha com receitas e despesas. Não precisa gastar nada para ter seu controle financeiro registrado. Eu não recomendo que fique escondendo o que ganha um do outro. Isso não é saudável para o relacionamento. O casamento é uma escolha e divisão de responsabilidades. Vocês se tornam um só corpo, no sentido que trabalham pelo bem-estar da família. É preciso vencer o egoísmo e aprender a confiar um no outro. Conversar sobre dinheiro é importante, porém, não confunda controle financeiro que estou propondo como se você fosse o guardião de todo o dinheiro da família. O Senhor Supremo das finanças que nada escapa ao seu julgamento. Eu não estou interessado em saber o que minha esposa está gastando. Ela trabalha e tem a independência dela, e eu também. Decisões importantes são tomadas juntas, mas somos adultos e respeitamos os gastos um do outro. Não precisa ficar discriminando tudo na planilha, é somente para saber os valores que ambos ainda têm no mês e controlar os gastos em conjunto, ter uma noção de onde está indo, qual categoria a gente está exagerando ou está investindo menos. Categorizar os gastos e manter um controle de entrada e saída será fundamental para poderem economizar dinheiro. É preciso enxugar os seus gastos ao máximo por um período razoável de tempo, e o casal deve estar disposto a fazer isso. Especifique o que são despesas fixas, aquelas que mensalmente você tem que pagar: água, luz, telefone, gasolina, cartão de crédito, serviços de streaming, e estime as suas despesas variáveis, os quais são saídas para comer fora, cinema, lazer, idas ao mercado, compras pela internet. Na outra ponta, calcule a renda líquida de vocês, o que está entrando de dinheiro. Corte dessas listas de despesa tudo o que for duplicado, por exemplo. Se você assina Netflix, não precisa HBO ou outro serviço deste tipo. Um só é suficiente. Estude seu plano de telefonia. Às vezes ele tem serviços embutidos nele, como serviços de músicas, livros grátis. Assim, você não precisa ficar assinando outros serviços à parte. Deixe um dia especial do mês para uma saída para comer fora. Nos demais dias, prefira criar um cardápio semanal variado para comer em casa. Evite pedir por delivery. Isso é algo que come muito seu dinheiro e você nem percebe. Vá até sua despensa e liste tudo o que está lá. Faça uma lista de compras apenas para o cardápio da semana. Consuma sua despensa antes de retornar ao mercado para comprar na próxima semana. Não caia na tentação de burlar o seu cardápio semanal. Se sentir vontade de comer algo fora da lista, lembre-se que trata-se apenas de ansiedade e não de fome. Fazendo isso, perceberá que suas despesas de mercado despencarão no mês. Adote o hábito de andar quando for fazer compras no seu bairro. Use o carro para trajetos mais longos. Aprenda a cuidar da sua saúde física. Cuidar da saúde ajuda muito a economizar. Vai por mim. Não precisa investir em academias, caras ou personagens para ser saudável. Você precisa ter noção sobre alimentação e rotina de exercícios básicos e fáceis. Busque profissionais que estão na internet. O YouTube oferece certificação dos profissionais registrada nos conselhos federais. Basta escolher fontes confiáveis e manter o seu plano de treino. Na dúvida, basta ter em mente de que precisa de uma proporção aproximada de 33% de carboidrato, 33% de proteína e 33% de gordura. É uma questão de equilíbrio alimentar.
Some-se a isso a caminhadas pelo menos 3 vezes na semana de 40 minutos. Você pode complementar com exercícios de fortalecimento como elevação pélvica, abdominais, flexões, cordas, polichinelos, barras, agachamentos e isometrias. Vai por mim. Isso vai te ajudar a poupar um dinheiro muito bom, porque o casal em rotina saudável tende a serem mais dispostos a terem programas ao ar livre juntos, são mais ativos e possuem uma rotina mais saudável e empolgante. Além disso, raramente eles ficarão doentes e os seus gastos se resumirão a exames de rotina. Consegue dormir melhor, trabalhar melhor, o que reflete muito no aspecto profissional e na possibilidade de ganhar mais dinheiro ao longo do tempo. Pense o seguinte: se eu cortar isso, qual falta fará? É crucial para a minha subsistência? É crucial para o nosso conforto como casal? Se não for, pode tirar sem medo que vocês viverão apesar de não ter. Sabe aquelas compras por ansiedade em lojas online? Essas aí são vilões das finanças. Uma técnica que fazemos em casa é colocar tudo no carrinho e voltar lá uma semana depois. Se ainda assim fizer sentido comprar, compramos. Se não, exclui. Feito isso, cortou gastos. Agora vamos entrar nos rendimentos de fato. Uma coisa que aprendi com Machado de Assis com a teoria do medalhão foi que precisamos ter outros ofícios caso o primeiro não indenize o suficiente ou te falte. Este conselho também é bíblico. Além disso, está no livro O Homem Mais Rico da Babilônia. E basicamente significa que você e sua esposa têm que trabalhar para desenvolver várias opções de renda além do trabalho principal. Ainda que pingue pouco, mas o importante é ter fontes variáveis de renda. Casais jovens, por exemplo, podem fazer em determinados finais de semana serviços de freelance. Pode tirar algumas horas para vender algo como açaí, bolo de pote, pudinho ou algo gourmet. Hoje, você pode criar uma conta no iFood e divulgar por tráfego pago no Instagram em um raio curto de entrega e ter renda. Há pessoas que compram carros pagando parcelas do veículo dirigindo aplicativo de carona ou entrega. Você pode vender um serviço ou habilidade. Eu, por exemplo, trabalho em um emprego principal que me dá uma renda aproximada de 3 salários mínimos. Porém, eu presto serviço para um escritório de freelancer, tenho a monetização do canal e do AdSense do site do canal, programas de afiliados da Amazon, temos um livro publicado na Amazon. Hora ou outra, se eu compro algo legal para mim e está abaixo do preço, eu compro 2 ou 3. Assim, aproveito para vender para conhecidos através das redes sociais ou no serviço. Além dos investimentos, que rendem por mês cerca de R$120, e eu reinvisto todos eles. Eu sei que não são rendimentos expressivos, mas ajuda a aumentar a renda familiar. Eventualmente, pode correr de algum deles se tornarem a atividade principal. Acreditem, há pessoas que começam a complementar a renda com um docinho, por exemplo, e de repente aquilo se torna um negócio lucrativo. Você ter essa mentalidade vai unir vocês como casal e fortalecer os planos para o futuro. Você fortalecendo a renda, vocês cortando despesa, isso vai servir para montar algo crucial na vida de qualquer pessoa, a reserva financeira de emergência. Você precisa pelo menos de 6 meses do seu rendimento bruto guardado em investimento de menor risco. Por exemplo, se eu ganho R$5.000, preciso ter em mente que o meu objetivo é conseguir sobreviver 6 meses sem meus rendimentos ordinários, ou seja, preciso de R$30.000 investidos na poupança no Tesouro Selic para um saque rápido. Este é obviamente o mundo ideal. Sei que para um brasileiro normal, e me incluo nessa faixa, isso é muito dinheiro para juntar. Realmente é, mas é um objetivo a ser alcançado mais à frente. Nós seguimos essa dica. Porém, pela estabilidade do meu trabalho, eu reduzi para 2 meses a nossa reserva de emergência como casal, de acordo com o meu salário e o dela, e optamos por diversificar em outros investimentos de maiores riscos, como ações e fundos imobiliários. Eu vou falar disso mais tarde. Outra dica que dou é pagar primeiro a si mesmo. Nós reservamos cerca de 10% dos nossos respectivos salários para investir. Ela é mais conservadora, logo prefere poupar essa porcentagem do salário dela. Eu já busco investir com uma corretora, e sou eu quem estudo e monto a nossa carteira. Eu também mantenho uma planilha em que eu cobro juros de 2% por cada compra que eu faço, que seja fora das despesas fixas. Ou seja, vamos supor que saímos para um barzinho e a conta deu R$200. Logo, eu vou cobrar um juro de R$4, o qual no salário do mês seguinte eu desconto e vai direto para a poupança com destinação para a manutenção da casa. Dos 10% dos nossos rendimentos, eu chamo de pagar a mim mesmo, ou seja, é um valor que não contamos como parte do salário. É como se todo mês recebêssemos 10% a menos, porque pagamos sempre a nós mesmos primeiro, antes de gastar qualquer centavo da nossa conta. É um compromisso que, se faltar dinheiro para fechar o mês, vamos precisar de outra fonte de renda, ou usar o cartão ou entrar no cheque especial por alguns dias,
mas nós não vamos mexer nesses 10%. Dentro desses 10%, é bom pegar 1% mensalmente para destinar para viagens futuras e uma poupança para gastar na viagem. Outra coisa é manter a possibilidade nas suas despesas para que você invista em estudar. Dê preferência a algo que vai ajudar na carreira de vocês, ou que vai servir por algum retorno financeiro. Estudar é importante para desenvolver as habilidades do casal e aumentar a renda familiar. Se você organizou sua despesa, ampliou sua fonte de renda, cortou despesa, enxugou seus gastos para o necessário para uma vida confortável e segura, está destinando dinheiro para poupar, agora vem o próximo passo. Como montar o fundo de emergência? Eu recomendo que antes de começar a investir, você precise achar um valor aproximado de pelo menos 3 remunerações para poupar. O ideal é que consiga ir aumentando até chegar a pelo menos 6 ou a 12 meses. Esse valor deve ser aplicado na poupança, por isso cada cônjuge pode ir depositando seus 10% nas respectivas contas de poupança, até conseguirem chegar a um valor de pelo menos 3 remuneração cada um. Não faça investimento enquanto não estiver montada essa reserva de emergência. É um valor que deve ser usado somente em situação que o casal considere emergencial. Sempre que gastar, deverá ter em mente que terá que parar para reinvestir e repor a poupança. Aqui em casa, nós dividimos a reserva em 2 destinos. Minha esposa deposita na poupança dela e eu prefiro investir no Tesouro Selic, pois posso sacar a qualquer momento e o rendimento tem sido acima do que rende na poupança. O Tesouro Selic é um investimento de baixo risco de alta liquidez. Isso significa que você pode resgatar seu investimento a qualquer momento, sem perder dinheiro. Além disso, o Tesouro Selic é um investimento isento de imposto de renda para pessoas físicas. Após um ano junto, fomos dedicando em montar uma reserva de emergência. Enquanto isso, estudei sobre investimentos de ações, fundos imobiliários e busquei carteiras focadas em dividendos e em setores seguros e variados para a aposentadoria. Quando chegamos a R$20.000, decidimos variar e começar a investir sem mexer na reserva. Eu comecei a comprar cotas de um fundo imobiliário de papel, o que é um risco maior, mas o preço é baixo por cota e o dividendo fica sempre na casa de 0,01%, o que me permitiu um bom retorno com pouco patrimônio investido. Hoje eu tenho 702 cotas deste fundo, porém eu não tenho só um investimento no fundos imobiliários, até porque não podemos depositar todos os ovos na mesma cesta. Eu faço o seguinte: dos 10% que eu invisto, eu dividi em 3 partes. A primeira vai para a reserva de emergência para o Tesouro Selic, a segunda para o fundo imobiliário e a terceira para ações. Dentro dos fundos imobiliários eu invisto em papel, tijolo, logística, rural e híbrido. Porém, eu comecei a investir em fundos de boa credibilidade e de dividendos bons e com preços mais acessíveis. Por isso, minha carteira começou por fundos de papel, híbridos e rural. Apenas agora estou variando para tijolos e logística, porque são cotas mais caras e que geralmente pagam menos dividendos por cota, embora mais seguras. Meu objetivo é chegar a 100 cotas de cada um dos fundos que selecionei para investir. Até hoje, não precisei vender nenhuma cota deles porque estão indo bem e preciso manter a atenção neles. Com as ações, eu uso a mesma tática. Eu separei por setores de interesses focado em aposentadoria. Por isso, eu escolho ações do setor energético, minérios, químicos, petrolíferos e construtoras de condomínios de alto padrão. Escolhi 10 ações para monitorar e tenho como objetivo ir comprando até chegar a 100 cotas de cada uma dessas 10. Começo sempre pela que está com o preço de cota dentro de um patamar abaixo da média pelo histórico da empresa, mas com potencial de valorização futura e com preços por cota menor. Meu objetivo é ter muita cota com pouco e futuramente ir ampliando, pois o meu interesse é receber os dividendos. Mensalmente ganho cerca de R$120 de dividendos, os quais eu reinvisto. Isso vai virando uma bola de neve. Não é muito, mas vai aumentando seu patrimônio gradualmente. E a projeção para daqui 15 anos é muito boa, oferece uma boa segurança financeira. Pensando em ter um dinheiro para a gente fazer algo no futuro, eu invisto também uma cota ou 2 por mês no IPCA com juros semestrais para 2032. O Tesouro IPCA com juros semestrais para 2032 é uma boa opção para investidores que buscam um investimento que proteja seu patrimônio da inflação e ofereça uma rentabilidade superior à da poupança. É também uma boa opção para investidores que buscam uma renda regular, pois o título paga juros semestrais e, além disso, o imposto de renda é regressivo, diminuindo a alíquota conforme se aproxima do vencimento. Logo, eu invisto basicamente em Tesouro Selic e IPCA, fundos imobiliários e ações, mantendo uma rentabilidade nos últimos 12 meses de 18%, o que é muito bom. Outra coisa
O que fazemos é também verificar o que pode ser diminuído das despesas fixas, por exemplo. Fizemos as contas e vimos que após 5 anos teríamos um retorno financeiro aproximado de R$ 400 por mês por 20 anos, na conta de energia elétrica se instalássemos placas solares na residência. E assim, investimos nisso. E hoje, temos o conforto de poder usar os ares condicionados à vontade e com um crédito de energia que nem se quiséssemos gastar tudo não conseguiríamos. O investimento e reserva de emergência crescem mês a mês. Usando essa dica, obviamente nem sempre é perfeito. Às vezes há gastos extraordinários que você precisa mexer aqui e ali, mas o importante é a constância no planejamento e investimento. Poderia ser maior o nosso patrimônio investido, mas decidimos aproveitar a oportunidade de financiar a casa em que moramos, o qual é um tamanho bom para o crescimento da família, e há também questões de manutenção da casa, troca de veículos da família para não perder o valor de mercado que já temos, algumas despesas com animais de estimação, e com o tempo alocamos mais orçamento para o conforto da casa e lazer da família. Uma das coisas que fiz e me ajudou bastante foi trabalhar para zerar os cartões. Por isso, decidimos que compras no crédito somente serão para valores altos, como a compra de uma máquina de lavar, por exemplo, ou quando o desconto à vista não compensar, e se for mais vantajoso no crédito. Para despesas normais e valores baixos, nossas compras são à vista. O cartão sempre fica baixo. Nele não fazemos abastecimento no crédito, por exemplo. A regra é pagar à vista sem comprometer o orçamento do mês. Não que isso seja absoluto. Às vezes compramos algo para casa e parcelamos em 2 vezes ou à vista para o mês seguinte no cartão. Mas sempre cuidando para não subir por longos meses a fatura. Eu, como socialmente falando, consigo viver com pouco. Basicamente, se eu tivesse 2 sapatos, 2 calças, camisetas pretas de tons escuros, 5 shorts bem higienizados e passados, posso ir a quase todos os lugares. O cuidado básico com barba e cabelo. No demais, eu uso muito mais a moto, os consertos de manutenção da casa eu basicamente faço. Somente coisas mais complexas que contrato terceiros para fazer. Os cuidados com a poda de árvores e gramado. Também comprei um sistema de segurança e montei. Isso é importante, nós como homens precisamos ter essa preocupação e aprender a fazer isso. Há um discurso pesado no sentido de que nós não somos capazes de fazer e devemos chamar a mão de obra especializada. E o governo tem pressionado isso ainda mais. Hoje você depende de tantas assinaturas para construir qualquer coisa que chega a ser ridículo. Nem trocar uma lâmpada é aconselhado mais, tudo precisa de um profissional. Resultado disso, são filhos que estão cada vez menos envolvidos com trabalhos manuais e os pais cada vez menos ensinam isso aos filhos. No futuro, provavelmente a mulher ficará sobrecarregada na relação porque o homem está deixando certos aspectos importantes da masculinidade como proteção, segurança e de prover, transferindo essa responsabilidade para a esposa e trocando os polos da relação. Se você ficou até aqui, se inscreva no canal, não esqueça de deixar seu comentário e seu like. Você pode acessar o nosso site www.metodoevalor.com.br. Até a próxima.